Boa noite a todos, que a doce e serena paz de Jesus esteja conosco. O título da nossa palestra da noite de hoje é A Epidemia Silenciosa, Vergonha, Saúde Mental e Suicídio. Então, gostaria só de dar uma boa noite para todo mundo de novo, principalmente aqueles que estão chegando pela primeira vez na nossa casa, que sejam todos bem-vindos. A nossa reflexão de hoje, nós vamos começar trazendo um pouquinho de algumas estatísticas em torno desse tema tão importante. Vamos falar sobre o trabalho da assistente social americana, doutora Brené Brown, no que toca a questão da vergonha, e terminaremos trazendo então a mensagem consoladora, as referências da doutrina que possam nos ajudar nesse tema. Eu escolhi falar esse tema porque no mês de setembro é um mês de prevenção ao suicídio. No dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Brasil tem uma das maiores campanhas contra o estigma ligado ao suicídio e de prevenção e conscientização em torno desse tema. E é chamado então o Setembro Amarelo. Por isso alguns de nós hoje estarem de amarelo, estou aqui com o meu coração amarelo, no encerramento desse mês, trazendo esse tema para a gente pensar juntos aqui na noite de hoje. Então, como eu disse, o Setembro Amarelo ele é uma campanha no Brasil contra o estigma ligado ao suicídio em um país que tem um alto índice de suicídio. Nós temos 14 mil casos por ano, 38 mortes por suicídio por dia. E a Organização Mundial de Saúde diz que, apesar dos números estarem diminuindo no mundo, nas Américas eles continuam ainda subindo. E pode parecer para muitos de nós que esse assunto não é necessariamente pertinente à nossa experiência pessoal. Talvez a gente não conheça ninguém, a não ser pessoas mais famosas, próximas de nós, que tenham tentado suicídio, que tenham se suicidado. No entanto, eu posso dizer, quase que garantir a vocês 100%, que cada um de nós conhece, ainda que não saiba, alguém que já pensou em se suicidar, se não já tentou tirar a sua própria vida, e a gente desconhece esse drama e essa luta íntima das criaturas, quando muitas vezes não somos nós mesmos, que em um momento ou outro da nossa existência, diante das nossas próprias dificuldades, pensamos como seria bom se eu não existisse. Nos Estados Unidos, são estatísticas do ano de 2021, 12,3 milhões de pessoas pensaram seriamente em se suicidar, 3,5 milhões de pessoas fizeram um plano para se suicidar e 1,7 milhões de pessoas tentaram o suicídio. Isso mundialmente, e nos Estados Unidos nós tivemos no ano de 2021 48.183 mortes por suicídio. Os números às vezes parecem não fazer parte da realidade, porque não fazem mesmo, não fazem parte de uma realidade que é dividida com a gente. Então, muitas vezes, por conta do estigma do suicídio, nós não escutamos falar. E quando acontece, muitas vezes é escondido. Não chega ao obituário do jornal, por exemplo, porque as pessoas estão envergonhadas, estão querendo a todo custo esconder aquele fato que ocorreu dentro do círculo familiar delas. A Organização Mundial de Saúde fala de 700 mil suicídios por ano. Essas estatísticas são de alguns anos atrás. Nós já estamos em 800 mil suicídios por ano. E o suicídio entre jovens é a quarta causa de morte entre as idades de 15 a 29 anos.
quarta causa de morte entre os jovens ou o adulto mais jovem, demonstrando o quanto que a nossa sociedade anda profundamente adoecida. A maioria dos casos de suicídio, agora vamos entrar um pouquinho na questão da saúde mental, a maioria dos casos de suicídio são relacionados a doenças mentais que não foram diagnosticadas ou foram incorretamente tratadas. Então, por que esse dado é importante? Porque se as pessoas puderem pedir ajuda, se as pessoas se sentirem menos envergonhadas para falar das suas próprias dores, nós poderíamos estar atuando, tendo uma atuação de mais sucesso no sentido de salvar vidas. É preciso que a gente abra dentro da nossa sociedade espaço para as pessoas dizerem socorro, sem se sentirem julgadas, sem se sentirem condenadas pela sua fragilidade, pelas suas dores, pela sua sombra. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos fazer um trabalho mais amoroso de acolhimento para que as pessoas possam ser diagnosticadas, possam receber o tratamento que elas merecem e que elas precisam. E precisamos fazer também um trabalho melhor de educação no sentido do tratamento das doenças da saúde mental. Esse quadro de saúde mental, ele afeta o mundo, afeta a economia do mundo, mais do que a gente se dá conta. Em 2022, mais de 209 mil pessoas se afastaram do trabalho devido a questões de saúde mental. E no mundo, 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade sozinhas, com um custo de $1 trilhão para a economia mundial. Olhando ainda mais alguns dados, 13%, até 2017 houve um aumento de 13% de questões de saúde mental e abuso de substâncias. Entre 5 pessoas vivem com uma deficiência que é relacionada à saúde mental. 20% das crianças e adolescentes do mundo têm questão de saúde mental. As doenças mais comuns relacionadas à saúde mental são a depressão e a ansiedade. E com todo esse quadro, nós gastamos, o gasto mundial com a saúde mental é de menos de 2%. Ou seja, não estamos colocando os nossos recursos dentro dessa área, né? No lado positivo, nós temos hoje várias campanhas e pessoas trabalhando no sentido de trazer atenção, diminuir a discriminação, diminuir o estigma. E, em parte, casos conhecidos, pessoas, personalidades conhecidas, que nós olhamos e dizemos, tem tudo, é famoso, é rico, né? É feliz. Muitas vezes a imagem, quem aqui, nós estamos na América, muitos de vocês conhecem o show da Ellen DeGeneres, né? E o rapaz que tocava a música no show dela, um cara com uma imagem de felicidade, não é? Foi bastante chocante aquele suicídio, porque a imagem dele era uma imagem tão feliz nas telas. Mas esses casos vão trazendo para a nossa consciência e vão colocando aí, né, na nossa frente a gravidade dessa situação. Também o comercial em torno de remédios, que hoje se vê mais, vai também pontuando para a gente a presença dessas questões, e o Covid certamente colocou na vitrine, trouxe para frente as questões da saúde mental. Quando a gente olha a definição de estigma, a gente vai encontrar que o estigma é uma atitude social frequentemente injusta e negativa, associada a uma pessoa ou um grupo, sempre atrelada a um aspecto vergonhoso, devido a uma percepção de deficiência ou diferença na maneira de ser ou de viver daquela pessoa. O estigma é baseado na percepção de que outros irão julgar a pessoa como inadequada ou suficiente, e ele impede que a pessoa que necessita se abra e peça ajuda. Então, a gente pode pensar assim,
O que é que eu posso fazer diante dessa crise? Como é que eu posso ajudar essa sociedade, esse mundo onde a gente vive com tanta dor e com questões tão graves? E uma das grandes áreas de atuação nossa é exatamente em como nós lidamos com o nosso próximo, porque como nós vamos ver, a vergonha, desculpem, a vergonha, ela é uma questão da vida de relação. Não é uma questão da pessoa somente, ela existe porque existe uma vida de relações. Então, se nós pudermos, da nossa vida de relação, sermos pessoas mais amorosas e mais acolhedoras, nós abriremos espaço para que quem precisa, e esse quem precisa pode ser qualquer um de nós, em qualquer momento das nossas vidas, a gente se sinta seguro, porque é preciso sentir segurança. E é preciso que nós ofereçamos às pessoas esse senso de segurança fora da casa espírita, mas principalmente dentro da casa espírita, onde muitas vezes nós não nos sentimos seguros para falar das nossas sombras mais sombrias, das nossas angústias mais angustiadas. Porque se você é espírita, onde está a tua fé, meu irmão? E aí, diante desse julgamento e dessa expectativa, a gente se enche de vergonha. E a vergonha mata. A vergonha mata. Então, quando a gente olha os efeitos do estigma, eles incluem a internalização de crenças negativas, ou seja, a pessoa já não pensa que ela está fazendo errado, ela pensa que ela é algo errado, leva ao isolamento social, a baixa autoestima, a desesperança, a vergonha e, como consequência, a pessoa evita tratamentos porque ela evita se expor e vai naturalmente sentir a piora e no aumento da gravidade da sua situação. Essas campanhas, elas vêm, por exemplo, de 2021 a 2023, o tema de prevenção mundial do suicídio se chama Criando Esperança através da Ação. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre que ação nós podemos fazer. E no Brasil, a campanha desse ano, peça por ajuda se você precisar. Peça, né? Então, como é de novo, que a gente vai abrir esse espaço seguro para que as pessoas que precisam de ajuda possam pedir ajuda. Existe um buraco entre a necessidade da ajuda e a habilidade de pedir ajuda. E é nesse buraco que muitas vezes as criaturas vão ficar. Nós temos a função como cidadãos, como pessoas de bem, como espíritas cristãos, nós podemos fazer alguma coisa por essas pessoas. Nós podemos jogar a escada dentro do buraco, para que a pessoa consiga, então, sair do buraco, reencontrar a luz e a esperança. Quando a gente olha ainda os dados da Organização Mundial de Saúde, eles têm dentro dessa campanha, esse life, né, que é vida, e que quase que em português deu para manter as letras. Então a campanha é de limitar o acesso aos meios de suicídio, né? A interação em uma reportagem responsável da mídia, ou seja, a mídia precisa falar sobre suicídio, mas não precisa divulgar como as pessoas estão se suicidando, ou seja, a mídia não está aí para ensinar as pessoas a se suicidarem, mas é preciso sim falar do problema. Fomentar e capacitar os jovens para viver, e aí eu digo que muito para além dos jovens, é preciso fomentar e capacitar a nossa humanidade para querer viver, como construir a resiliência diante das dificuldades da vida, no entendimento de que é aqui nessa vida e no enfrentamento dessas dificuldades que está a cicatrização da nossa alma e as nossas melhores possibilidades de reerguimento e de melhoria, de saúde e de aquisição da nossa paz.
e fazer isso cedo, né? Identificar cedo e dar apoio às pessoas em necessidade. Opa. Muito bem, então vamos falar um pouquinho da vergonha. De novo, por que da vergonha? Porque a vergonha mata, porque a vergonha, ela faz parte da nossa humanidade. Todos nós temos vergonha. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é preciso entender como é que ela atua na nossa vida para que a gente possa ajudar a desfazer esse nível de vergonha em que nós nos encontramos mergulhados e abrirmos de novo, construirmos em nós, a partir de nós, onde quer que nós estivermos, na casa espírita principalmente, um espaço seguro de acolhimento. Então, a vergonha, só para a gente ter uma ideia, ela tem um papel fundamental na saúde mental e em várias doenças como distúrbios alimentares, depressão, ansiedade, vícios, violência e nas pessoas que passam pelo abuso sexual. Também vários estudos têm identificado a vergonha como sendo uma das emoções mais dominantes em clientes com questão de saúde mental. Mais predominante e mais forte do que a raiva, o medo, a ansiedade e o próprio luto. Aí eu pergunto a vocês, para quem já está no espiritismo, já vem a doutrina, já está aqui há algum tempo com a gente, né? O espiritismo ele tem avançado. Houve uma época em que a gente falava de egoísmo, de orgulho, como se fosse preto e branco, como se aquilo fosse tudo. Hoje em dia, com o trabalho principalmente de Joana de Ângeles, a gente entende que egoísmo e orgulho são sintomas superficiais de questões muito mais profundas. São defesas, são mecanismos de defesas para imensas vulnerabilidades da alma. E dentro desse avanço espírita, a gente hoje fala de questões emocionais, do conhece-te a si mesmo. Quantos de vocês já escutaram na casa espírita um palestrante abordar a questão da vergonha? Levanta a mão, por favor. Não tem uma mão levantada. Até onde eu sei, ninguém fala sobre isso. É possível que fale em algum lugar, em algum momento. Que vergonha. Que vergonha. Mas, enfim, não é um assunto que a gente trata. É um assunto tão sério e não é um assunto que a gente trata. Eu recomendo para aqueles que tiverem interesse de ler, de estudar, esse livro da Brené Brown, que tem em inglês, tem em português. Eu achava que isso só acontecia comigo, onde ela foca especificamente na vergonha e de onde eu vou trazer agora o material. Então, para a gente falar de vergonha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a vergonha. Quando é que eu sinto vergonha? Como é? Onde é? Você percebe a vergonha na sua vida? Então, 10 segundos. Em que momento você sente vergonha? Não precisa responder. Né? Vergonha de quê que a gente sente? Então, para ajudar ele, vamos lá. Você tem vergonha de si mesmo? Você tem vergonha de partes suas? Você tem vergonha do seu passado? Tem questões no seu passado que você tem dificuldade de falar para alguém? Porque são tão dolorosas e te enchem de vergonha. Você tem vergonha da sua história familiar ou da sua família atual? Porque quando a gente olha nas redes sociais, todas as famílias parecem ser absolutamente perfeitas. Todas as crianças estão dando certo. E aí você vai para casa, você olha para os seus filhos e você fala, meu Deus, que vergonha! A gente fala dos nossos filhos, das limitações dos nossos filhos, das lutas dos nossos filhos para as pessoas sem vergonha? Ou será que o insucesso, que as dificuldades dos nossos filhos representam vergonha para nós enquanto pais? Porque uma das grandes áreas de vergonha é a paternidade e a maternidade. Você tem vergonha da sua sexualidade? Do sexo? Você faz amor com a luz apagada ou com a luz acesa? Do seu corpo? A gente precisa pensar nessas coisas.
do seu corpo? Porque tem muita gente que vai à praia e não consegue tirar a roupa. Tem muita gente que chega uma hora que diz, agora já não dá mais para usar 2 peças, tem que ser uma só. Porque esse corpo já não serve mais. Já não posso expor, porque ele representa um tamanho de inadequação. Só que isso, gente, isso é uma dor. Isso é muito sério. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Da onde foi, em que momento a gente tirou que o nosso corpo humano não é digno? Que padrões são esses que a gente tem usado, comprado, absorvido e reproduzido de geração em geração? Porque o número de meninas sem comer hoje em dia, se matando por causa de uma cultura materialista, uma cultura cruel, que nos define, que nos mata. Quando é que a gente vai falar sobre essas coisas, dentro da casa espírita, inclusive? E quando é que a gente vai começar a olhar os paradigmas pelos quais nós temos vivendo? E quando a gente sente desgosto em olhar alguma coisa, sabe o que é? É que a gente está com desgosto daquilo que a gente desgosta da gente mesmo. Quando a pessoa se expõe, ela expõe o nosso próprio desgosto, a nossa própria vergonha. Então isso tudo é muito sério, porque a vergonha mata. Você já limitou sua vida, seu prazer devido à vergonha? Você tem vergonha das suas escolhas? A mulher que escolhe não ter filhos, você tem noção da vergonha que ela passa quando ela é julgada pela sociedade? Porque a gente envergonha uns aos outros o tempo todo. Nós vivemos num paradigma de envergonhar os outros pelas suas escolhas. E se você não tem filho, shame on you, né? Em inglês, que vergonha. Mas se você tem um filho, mas só um filho? E parece que a gente não consegue ganhar. Você tem vergonha de como cria seus filhos, sabe? Aquele comercial que a mulher está lá trabalhando, home office, a criança está sentadinha ali, como um anjo, brincando no seu iPad, aí você vai para casa, né? Vamos fazer a mesma coisa, né? E aí não dá certo, porque a criança engatinha, chora, quebra, pula. E aí, pai e mães inadequados, os seus negócios, os seus fracassos profissionais, as suas relações que não deram certo, história de trauma e abuso, rótulos que são associados a você, tudo isso é área de vergonha. Mas se não encaixou em nada, você pode pensar, eu não gostaria de ser percebido como... Eu coloquei isso no meu Instagram outro dia, aí recebi algumas respostas. Como gordo, como fraco, como feio, como dependente. Aí a gente fica, o que essas coisas tudo significam, né? Por que elas são áreas de vergonha na nossa vida? É preciso que a gente entenda que vergonha e autoestima são coisas diferentes. Então eu quero agora falar para vocês o que não é vergonha. Quando a gente pensa em autoestima, nós estamos pensando, a autoestima é baseada em como a gente se vê. É na nossa análise das nossas limitações, da nossa força através do tempo. A ideia que a gente tem da gente. A vergonha, ela é uma emoção. Quando nós estamos imersos na vergonha, a gente é como se a gente estivesse num dia nublado. A gente perde a noção. No dia nublado, o que você enxerga? Você. Se estiver bem nublado, você não enxerga, você perde a noção de tudo que está à volta. E a única coisa que você consegue enxergar é aquele ponto de vergonha. Então, é uma emoção que tira a nossa clareza de raciocínio, a gente se sente sozinho, exposto, profundamente falho. A vergonha nos põe em um lugar de pequenez e nos tira esse senso de contexto, ou seja, a gente já não consegue enxergar o todo.
É como se naquele momento de vergonha nós fôssemos somente aquilo. Embaraço, culpa e humilhação. Então, embaraço, também não sei se essa é a melhor tradução, foi embarrassment, I'm embarrassed. É o suficiente. Então, você está andando na rua, tropeçou, caiu. Você não fica necessário, você fica sem jeito, né? Talvez sem jeito. Você fica sem jeito, né? Às vezes você acha que tá engraçado, mas qualquer um cai, né? Então, é uma coisa mais passageira. A culpa, ela pode ser positiva, ela fala de um conflito entre o comportamento e a ética. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente se sente culpado. É bom que a gente se sinta culpado, significa que a gente tem uma consciência. E a culpa, ela, como fala aqui, ela pode ser uma coisa positiva. Se ela serve para a gente fazer esse balanço e dizer, puxa, pisei na bola, ela dá também a chance da gente consertar. Mas na culpa a gente entende que fez algo errado. Na vergonha a gente acha que é algo errado. Essa é que é a diferença. E a humilhação é um senso de julgamento com injustiça. Então, se eu chamar a atenção do Marcelo aqui na frente de todos vocês, o que eu faço de vez em quando, né? Chamar a atenção do Marcelo aqui na frente de vocês, ele pode achar que eu estou sendo absolutamente injusta e se sentir humilhado, porque ele não merecia esse tratamento. Mas não necessariamente ele vai se sentir envergonhado. Agora, se eu chamo a atenção dele e falo para ele, você está sendo, sei lá, muito distraído. E aí agora ele internaliza isso que eu estou falando, então ele agora está humilhado e envergonhado. Porque ele internalizou a mensagem. Então essa é a diferença. Então, definindo vergonha, ela é esse sentimento intenso de uma dor aguda ligada a uma experiência de nos acreditarmos falhos e, consequentemente, sem valor e desmerecedores de aceitação e pertencimento. Então, pensa bem, se você está com um grupo de amigos e aí vai à praia, né? A gente vai falar um pouco de corpo, porque quando a gente fala sobre esse tema de vergonha, é o tema que mais emerge, mais comum entre todas as pessoas, né? Então, você não quer, digamos, expor o seu corpo. E por que você não faz aquilo? Porque nós vivemos numa sociedade que olha mesmo, que julga mesmo. Essa é que é a verdade. Então você está com medo de quê? De ser julgado. Você está com medo do julgamento do outro. Você está com medo do outro olhar para você e pensar assim, nossa, essa pessoa quer tudo isso, mas olha só, ali a falha, ó. E quando a gente tem esse medo desse julgamento, né? É como se a gente também associasse isso. Bom, então, se eu sou falho, se eu não sou perfeito, se eu não sou tudo isso, eu tenho medo de que essas pessoas não me aceitem mais. Só que quando a gente nasce sem nenhuma dessas expectativas materialistas e culturais. A gente nasce com uma necessidade. Aliás, algumas. Necessidade de amor, necessidade de pertencimento. A gente quer ser amado e a gente quer pertencer. Então, o julgamento do outro é extremamente temeroso, porque todo mundo quer fazer parte. Então, quando o outro nos julga e vê a nossa, e coloca o label, né, o rótulo, ali da imperfeição, a gente tem medo de ser excluído, de ser rejeitado, de ser retirado daquele grupo. Então, a gente vai lidar com os sentimentos de estar na periferia, de rejeição, de estar sozinhos, expostos, de aversão. Muitas vezes, aversão a nós mesmos. Então, a vergonha ela é essa epidemia silenciosa, porque está todo mundo bastante silencioso na sala nesse momento, né? Pensando, refletindo, mas ela é silenciosa porque, apesar de afetar todas as pessoas, há uma inabilidade e, às vezes, uma não disposição para falar sobre a vergonha. Porque, gente, dá até vergonha falar da vergonha. A vergonha é tão vergonhosa que até falar da vergonha é difícil. Então, a gente evita de falar sobre a vergonha ou de qualquer coisa que nos envergonhe.
O resultado, produto disso, é o medo, a culpabilização e a desconexão. Quando a gente não consegue olhar para a nossa própria vergonha, a gente está desconectado da gente mesmo e, consequentemente, a gente vai desconectando dos outros. Porque todas as pessoas que representarem, que contextualizarem aquilo da qual eu me envergonho, eu não quero nada com elas, pelo menos naquele item. Então isso vai criando separação e distância entre nós. É importante a gente entender que a vergonha é um problema sério, social e relacional. Então, para a gente curar a vergonha, digamos assim, é preciso que a pessoa faça um movimento de corajoso, de querer olhar e falar sobre isso, mas é preciso que ela encontre na vida de relações alguém que esteja disposto a estar com ela naquela dor. Não se cura a vergonha sozinho. A vergonha ela é curada em sociedade, na vida de relações, e por isso a importância de cada um de nós. Porque cada um de nós pode ter um papel fundamental na vida social que nos cabe, na nossa vida de relações. Então, quando a gente pensa, a gente vai dar aqui dois exemplos, nas expectativas sociais, culturais da nossa comunidade. O que a comunidade espera de nós? O que a comunidade espera que nós sejamos? Quem nós sejamos? O que nós vamos ser? Como nós devemos ser? Nós vivemos em uma sociedade que dita regras. E geralmente essas regras são materialistas e elas visam um estado de perfeição inalcançável. Inalcançável. E falso. Ou seja, a cada dia a gente se desaponta com a gente mesmo. Porque a gente está atrás de uma perfeição e de padrões culturais, de novo, inalcançáveis. A Brené Brown ela vai falar que existe então na nossa sociedade uma teia. Nós estamos imersos numa teia de vergonha. Na parte periférica da teia está toda a mídia. Revistas, filmes, marketing, livros, música, televisão, comercial. Na parte média, intermediária, a gente tem a comunidade de professores, os membros dos grupos que nós participamos, professores, educadores, colegas de trabalho, a nossa comunidade religiosa. E dentro da teia, os nossos companheiros, amigos, a nossa família e nós mesmos. Quando a vergonha ela nasce dessa parte mais interna da teia, ou seja, ela vem da nossa família, como um amigo meu dizia para mim outro dia, eu conversava com ele sobre isso e ele disse para mim, eu tenho muita vergonha de muitas coisas. Ele é gay e ele diz, eu cresci numa casa onde meu pai dizia, sabendo que ele era gay, filho meu não é gay. Então ele cresceu. Então quando a vergonha ela está nesse núcleo mais íntimo da teia, ela ainda é mais danificadora para a criatura. Então vamos olhar rapidamente a questão da imagem corporal e do peso. Quais são as expectativas sociais relacionadas à nossa aparência? O que é uma boa aparência, uma aparência aceitável? Como essas expectativas nos influenciam e quem lucra com essas expectativas? Então, a gente vai assistir aqui um videozinho, rapidinho. Esse vídeo ele é de um comercial da Dove, né, que ela fez uma campanha, acho que em 2014, se eu não estou enganada. E eu quero que vocês olhem para o rosto dessa moça. Essa moça é ela, quem ela é, né? E a gente vai ver um processo de maquiagem de cabelo e tal aqui com ela. A Dove fez uma campanha, são vários vídeos, são muito legais de assistir. Eu mostrei esse para minha filha no aeroporto sexta-feira. Ela falou para mim, mamãe, eu sei disso. Ok.
Assim, queridos, até eu vou ser capa da revista. Qualquer um de nós, né? Então, fico pensando aqui, por que as nossas percepções são distorcidas? Por isso, porque esse é o ideal de beleza que nós acreditamos precisa ser alcançado. E a gente consome o nosso tempo, e a gente consome as nossas melhores energias em busca de um ideal que é inalcançável, porque aquilo ali é computadorizado, não é real. Qual é a consequência disso? Vamos voltar aqui, nessas perguntas. Como essas expectativas nos influenciam e quem lucra com essas expectativas? Então, hoje, 7 milhões de garotas sofrem de distúrbios alimentares. Aproximadamente 19% das garotas nas universidades sofrem de bulimia. Distúrbios alimentares são a terceira causa mais comum de doença crônica entre as mulheres. Garotas cada vez mais jovens estão fazendo dieta porque acreditam serem gordas e não atraentes. Há um vídeo que são duas portas. Uma porta que fala assim, bonita, e a outra normal, de um prédio comercial. E as mulheres vão entrando pelas portas. E quando elas olham, mais de 90% vai na normal. Muito poucas de nós se considera bonita, né? E há um outro comercial onde, isso para os homens também, há um outro comercial onde há um cara que está fazendo um sketch, né, desenho, e você descreve para ele como você se vê, mas ele não está te vendo. Aí depois vem uma pessoa e faz também uma descrição tua, e ele também não está vendo. E ele coloca as duas descrições lado a lado. E é impressionante de ver como quem te olha te vê muito mais bonito de como você se vê, né? Então, as grandes distorções que a gente tem de imagem e de todas essas coisas. O grupo de garotas que mais tenta cometer suicídio são as garotas que se acham acima do peso. Modelos 25 anos atrás pesavam 8% menos do que as outras mulheres. Hoje, 23% a menos. As pesquisas indicam que 80% das mulheres acima de 18 anos se sentem insatisfeitas quando se olham no espelho. Quando se olham, né? A maioria vê uma imagem distorcida de si mesma. Gente, e quem é que lucra com tudo isso? A indústria do cabelo, 38 bilhões, da dieta, 33, da pele, 24, da beleza, 18, do perfume, 15, da cosmética, 13. Então, vão continuar colocando essas imagens, porque isso a gente precisa viver. E a gente vai continuar adoecendo se a gente não fizer um reset nos nossos padrões, se a gente não acordar para o fato de que nós somos espíritos imortais. E aí a doutrina espírita, ela vem nos socorrer, nos tirar desse buraco, trazendo exatamente para a gente um paradigma, que é o paradigma da teia de Deus, com Jesus no centro, com outras referências, que a gente precisa se agarrar de alma e de corpo, porque a gente está sendo bombardeado, a gente não percebe, a gente está completamente, pensa na imagem daquele mosquitinho, daquele preso na teia, somos nós. Nós estamos presos na teia das distorções, das ilusões, do materialismo, da desvalia, buscando alcançar o inalcançável. Alcançável é a beleza do espírito. Alcançável é a paz da consciência. Alcançável é o refazer dos nossos caminhos. É o endireitamento das nossas atitudes, porque isso é que vai trazer saúde mental, paz e beleza. Mas é uma beleza que nasce de dentro, que transborda pelos olhos. É a beleza de viver. É a beleza de estar em paz com a vida. Isso é grátis.
Isso é grátis. Isso está no Evangelho, está em Jesus. Não está em nenhuma mídia, então é preciso que a gente mude a nossa teia. Que a gente busque outras referências. Para que a gente tenha vontade, tenha gana e tenha razão de viver. De viver. Isso tudo é uma ilusão. Ninguém está dizendo que a gente não vai se cuidar, mas a gente está se perdendo. As nossas meninas estão morrendo por conta do nosso julgamento, por conta dessa loucura. Aí a gente fala assim, mas a pessoa tem uma situação de saúde mental. Todos nós estamos loucos. Nós vivemos num planeta que é um hospital. Nós estamos aqui porque nós não estamos bem da cabeça. Se estivéssemos, estaríamos em outro patamar. Então é preciso que a gente comece a desfazer essa coisa. Eles com problema mental. Oi? Todos nós lutando com as nossas esquisitices, com essa esquisitice, que mesmo nós espíritas, imortalistas, compramos essa ideologia materialista, sofremos por ela, limitamos o nosso viver, a nossa espontaneidade, deixamos de ser quem nós somos porque estamos presos na teia da vergonha, com medo do julgamento das pessoas. Então, quando a gente pensa na casa espírita, quais são as expectativas do grupo religioso com relação à saúde mental? Como é que essas expectativas funcionam no dia a dia? E quem se beneficia dessas expectativas? A mesma coisa que eu fiz com a parte do corpo e da beleza. Dentro da comunidade espiritual, coloquei um termo mais amplo que não é só espírita. Nós esperamos de cada um de vocês, sentados aí, principalmente se participam do curso do Livro dos Espíritos, que tenham força, resiliência, fé, compostura, estejam espiritualizados, sejam o mais perfeitos possíveis. Vivam uma vida cheia de felicidade e gratidão. Estejam sempre em conexão com a abundância de Deus, com a perfeição de todas as coisas, e que tenham, por favor, famílias bem ajustadas, com crianças bem comportadas e bem-sucedidas. Evangelizadas. Não pode ser essa a nossa expectativa. E a comunidade, desculpa que eu traduzi tudo na última hora, percebi que faltou uma coluna. A comunidade espera que nós estejamos alegres, juntos, sejamos bonitos, estáveis, saudáveis, estejamos viajando como todo mundo viaja no Facebook e aproveitando a vida. Qualquer divergência desse padrão está mal. E eu, preparando essa palestra, vi um pastor, foi colocado no Instagram a palavra de um pastor, onde ele diz: há no movimento religioso uma negação sobre a depressão, como se a fé em Deus nos fornecesse proteção completa contra a depressão. No entanto, todos os dias, vemos homens e mulheres de fé com depressão, suicidando-se. A mente adoece como qualquer outro órgão do corpo humano, requerendo atenção e cuidado. Então é isso. Precisamos tirar esse estigma dentro dos templos religiosos. Sejamos nós que estejamos com a depressão ou sejamos nós que estamos recebendo alguém com depressão. Eu já falei bastante sobre isso. Então, como a gente, para ir fechando aí nos 10 minutinhos, como a gente lida com a vergonha? A pessoa que sente vergonha, ela vai fazer 3 movimentos. Ou ela vai fugir, se esconder, isolar, não vai falar para ninguém. Ou ela vai tentar se aproximar das pessoas e agradar em tudo, sem qualquer limites, porque ela tem aquela necessidade de pertencimento. Então ela passa por cima dos seus próprios limites, num movimento que não é saudável. Ou ela ataca. Ela se torna hostil, porque não há nada que nos faça mais agressivos do que quando nos sentimos profundamente envergonhados e humilhados. Para quem viu, por exemplo, o filme Capote,
que é um excelente filme, há uma cena onde o ladrão vai roubar a família. E ele só ia roubar a família. Mas no momento em que ele está roubando a família, ele percebe a bondade daquela família, o acolhimento, e ele se sente tão diminuído, tão humilhado e tão envergonhado que ele mata a família inteira. Muitas das agressões, da violência, da crítica hostil, devastadora, vem de pessoas que estão absolutamente envergonhadas, diminuídas, e aquele movimento de agressão é um movimento de defesa, de sobrevivência. Então, nós podemos colocar, se nós temos a vergonha nesses pratinhos de laboratório, né? Se nós colocarmos dentro do potinho o segredo, o julgamento e o silêncio, nós vamos criar um ambiente propício para a vergonha crescer e dominar. Se nós colocarmos no pratinho onde está a vergonha o líquido da empatia, a vergonha começa então a se dissolver. Meu Deus, outro slide. Lidando com a vergonha, vou traduzir, né? A pessoa que sente vergonha, ela vai buscar então fomentar dentro dela uma resiliência. Como? Através da consciência. Primeiro é preciso que a gente determine quais são as áreas de vergonha na nossa vida. De uma consciência crítica, que é exatamente o exame que a gente fez, por exemplo, da questão da beleza, da estética, né? Da onde que vem essa vergonha, da onde ela nasce, onde está a nascente dela, o que ela significa para mim. E depois o movimento de pedir ajuda. Pedir ajuda e falar, e compartilhar a sua história. Mas como eu falei, isso não é o suficiente. É preciso ir para além e perceber que a vergonha, ela também tem um papel, ela também nos protege muitas vezes de dores ainda mais profundas. Então, para aquele que quer realmente trabalhar nessa questão, é preciso perceber do que ela nos protege. Depois, a pessoa precisa se encher de coragem, que é a habilidade de expressar a mente falando com o coração, ou seja, expressar o que vai dentro de você, uma expressão em inglês que eu gosto muito, wholeheartedly, ou seja, com o coração inteiro, com a alma inteira, né? Desnudar-se emocionalmente. Para a pessoa que está lidando com a vergonha, com as questões de saúde mental, construir uma teia de apoio, né? E aqui ela sugere encontrar pessoas que possam oferecer empatia, compaixão, conexão, buscar amigos, buscar familiares. E às vezes, eu já percebi isso, com alguns amigos dá para falar de algumas coisas, com outros amigos a gente fala de outras coisas. Porque muitas vezes nós temos um tema que nós queremos falar e que aquele amigo também tem dificuldade. Então é possível que o retorno seja um retorno crítico. Obrigada. Já falei muito hoje. Seja um retorno crítico. A gente não encontre naquela pessoa o suporte que nós precisamos. Então, construir a sua rede de apoio e encontrar uma pessoa que esteja dentro de um movimento de compaixão. É interessante que a mensagem de hoje foi a escuta, né? E a compaixão é isso. Quando a pessoa chega na dor da vergonha, ela precisa encontrar alguém que esteja disponível e preparado para escutar, para tolerar aquela dor. Tolerar um humano no outro. A pessoa na crise aguda, ela não precisa de tratamento, ela precisa de abraço. Ela não precisa de palestra, ela precisa de um ombro.
Então, a primeira coisa que ela precisa encontrar na rede de apoio dela é alguém que esteja compassivo, ou seja, hábil e capaz de escutar a dor. E que seja empático, ou seja, capaz de pôr-se no lugar do outro. Mas se aquela experiência é uma experiência que eu não conheço, eu vou buscar dentro de mim sentimentos parecidos para que a gente se conecte no sentimento. A empatia, ela não se fixa no acontecimento, ela se fixa no sentimento. E a conexão é através do sentimento. A escuta não empática é uma escuta que a pessoa começa a falar e você fala, comigo aconteceu isso. Aí você vai embora e a pessoa ficou. E aí a história já não é mais sobre a pessoa, porque você não está disponível, você não tem disponibilidade emocional, psíquica, para escutar aquela pessoa. Ou você vai competir por miséria. Aconteceu isso com você, imagina que comigo foi assim. E aí a gente vai ver quem é o mais miserável. Ou clássico atendimento fraterno na casa espírita, a pessoa chega e diz, não, porque eu estou aqui numa dor, num sofrimento, meu filho alcoólico, tem bebido, tem chegado em casa, mas pelo menos não é droga. Oi? Meu filho está com uma doença, não sei o que, assim, pelo menos não é câncer terminal. A pessoa está tentando dar uma ênfase positiva, mas ela está absolutamente perdendo o ponto. Porque o que aquela pessoa está precisando ali é de alguém que escute, de alguém que tenha compaixão, disponibilidade para escutar aquela dor. Não para minimizar a dor dela. Então, quando eu falo assim, pelo menos eu estou revelando o meu próprio desconforto em conseguir sentar e escutar aquela dor. E isso que acontece, no momento em que a pessoa consegue escrever, ou que ela consegue compartilhar da sua história, seja na escrita, seja na fala, que ela encontra alguém disposto à compaixão e à empatia, é como se aquele peso, aquela carga, perdesse então um pouco da sua densidade. Se dilui, porque a pessoa encontra alguém que está dizendo para ela assim, sem palavras, olha, você não está sozinho. Isso é o que é o mais importante. Porque muitas vezes a pessoa na vergonha, no sofrimento, ela se isola, ela vive uma solidão, porque ela não encontra com quem ela possa falar sem uma escuta com julgamentos. Então isso dá força, dá ânimo e dá leveza para quem está passando por esse momento. E a gente diz, você me parece estar num lugar bem difícil, me fala mais do que você sente. Explorar o sentimento da pessoa. Ou eu não conheço exatamente essa dor, me ajuda a entender, fala um pouquinho para mim do que é que você está sentindo. Isso é uma escuta compassiva e empática. Não dê uma palestra em quem precisa de um abraço, né? O espírita está sempre muito pronto. Tem tempo, tem um lugar para palestra, tem tempo para palestra, mas tem horas que é só abraço que a pessoa precisa. E aí eu estava, faltam 2 minutinhos, eu estava preparando essa palestra domingo, terminando de preparar domingo, eram 8h30 da manhã, para falar às 11 horas. Estou lá preparando a palestra e me vem essa foto da minha filha, que estava na Carolina do Sul, na igreja que eu mais amo, tive o prazer de conhecer, no alto das montanhas. E ela estava no alto das montanhas, me emociona um pouco, e ela mandou para mim, porque eles estavam cantando, vendo o sol nascer, domingo de manhã, cantando um cara com violão perto da cruz. E ela sabe que quando eu entrei naquela igreja pela primeira vez, eu desandei a chorar, porque a energia, porque a presença de Deus nesse lugar é um negócio incrível. E aí ela me mandou a música. Aí eu falei, ai que lindo, Tati, vou botar na minha apresentação. E pensei, gente, que bênção a nossa. Que legado nos deixa Jesus.
Na reunião mediúnica da semana passada, o Espírito veio e disse: falem de Jesus, falem de Jesus. Jesus veio nos deixar a mensagem da imortalidade, nos lembrar de quem nós somos verdadeiramente, espíritos imortais, temporariamente dentro de um corpo perecível, mas estamos aqui dentro da materialidade para descobrirmos a nossa essência, a nossa beleza real, para reconectarmos com a nossa filiação com Deus, nosso Pai. Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos esquecidos. Nunca estamos verdadeiramente desconectados. Vivemos a ilusão da desconexão, mas Deus está sempre em nós, por nós e conosco. Jamais abandonados, somos filhos do Criador, pertencemos. Não há como não pertencer, pertencemos ao amor, pertencemos ao universo. É disso que Jesus veio nos falar. É essa mensagem que Ele deixa para a gente na sua ressurreição gloriosa, nos lembrando da nossa imortalidade, nos falando através da reencarnação, da lei de progresso. Estamos aqui cumprindo a nossa missão de escavar, de polir as nossas almas e trazer de dentro para fora a pureza, a beleza que caracteriza o nosso ser. Eu coloquei recentemente na minha rede social, eu falei, nós somos todos lindos. É preciso que a gente comece a refazer esse conceito. E teve assim, muitas pessoas responderam, aquilo parece que falou a alma das pessoas, né? E é isso, refazer esse conceito. Nessa mesma igreja, um pouquinho mais para trás, tem assim no alto da igreja escrito: elevo os meus olhos para os montes. É a frase que está escrita: elevo os meus olhos para os montes. E eu fui buscar o Salmo e diz: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando levantamos os olhos para as montanhas, colocamos nossas esperanças acima de nossas vistas e o Senhor aparece. Ele está acima de nossos desafios e de nossa dor, nos chamando para perto, sussurrando aos nossos corações aflitos. Vós sois deuses, vós sois luz, brilha a vossa luz. Então que cada um de nós possa sair daqui da noite de hoje levando essa mensagem no seu coração. Repitam para vocês mesmos: eu sou lindo. Refaçam a sua própria imagem. Amem-se mais. Aceitem-se mais. Tragam os conceitos trazidos por Jesus da imortalidade para o seu dia a dia. Gostem, sejam mais carinhosos com vocês mesmos. Abram espaço dentro de vocês para a sua própria humanidade e não se envergonhem de ser quem são, ainda que o dia seja escuro, ainda que seja trevoso, porque na crise também está a oportunidade. Porque é dentro da escuridão, é atravessando a escuridão que a gente vai encontrar a luz. Então a escuridão não fala de quem nós somos, fala somente de onde nós estamos. E que o paradigma da imortalidade possa fazer com que os nossos corações sejam corações menos duros, mais generosos, mais compassivos e mais empáticos, para que a gente possa propagar essa mensagem de amor e de vida. E, se Deus quiser, influenciar as gerações que vêm, para que a gente devagarinho reverta esse quadro doloroso na nossa terra e cada um de nós, a cada momento, opte por viver. Muita paz.